Olá pessoal, meu nome é Ismael Rocha Negre, pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista da Magistratura, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fui office boy, auxiliar, escrevente e tabelião substituto em grandes cartórios aqui de São Paulo. E o objetivo desse vídeo aqui é para a gente falar de uso capião. A gente bater um papo aqui a respeito das principais modalidades, dos requisitos e principais modalidades, e que daqui para frente a gente poder estabelecer um projeto aí para a gente estudar junto o Instituto da Uso Capião, seja para você advogado, para você escrevente de cartório que tem dificuldade em fazer a ata de uso capião. O uso capião nada mais é que a aquisição da propriedade, a gente está falando aqui de uso capião imobiliária, né? De aquisição da propriedade imobiliária em razão do tempo. Então a pessoa estabelece uma posse em razão, ela estabelece uma posse em razão do tempo dessa posse, a melhor definição é essa, ela adquire a propriedade daquele bem imóvel. Lógico que ela tem que cumprir alguns requisitos, e são esses requisitos que nós veremos agora. Que isso pode facilitar você já nesse momento, quando tiver de frente de uma demanda, você advogado, tiver ali uma demanda, olha, será que encaixa aqui o uso capião? Então, vai ficar mais fácil aqui compreender qual modalidade aplicar e qual procedimento deverá ser feito, ok? Então, vamos lá, sem perda de tempo, vamos falar das modalidades da uso capião. Então, nós temos aqui 6 tipos de modalidades aqui que a gente vai abordar. Então, vou começar pela primeira. A primeira delas é a extraordinária do artigo 1238 do Código Civil. 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé. Tá? Nós vamos ver os artigos depois um a um aí, tá? Vamos rapidinho para o vídeo não ficar curto. Nós temos a extraordinária de prazo reduzido, que está no parágrafo único do artigo 1238, tá? Quando a pessoa mora no imóvel lá, ou nele realiza obras, ou se presta serviço de caráter produtivo. Nós temos a ordinária, que é aquela que o tempo é de 10 anos, desde que a posse tenha também justo título e boa-fé também, justo título e boa-fé, né? Vamos para a especial urbana, que é aquela que tem a limitação diária, 250 metros quadrados, a família morar lá, exercer a propriedade como sua e não ter outro imóvel urbano ou rural. Temos também a especial rural, que é parecida com a urbana, com a diferença da área, que é de 250 metros quadrados, tá bom? E vamos falar também da uso capião familiar, que é aquela do artigo 1240A. A família é proprietária de imóvel e um dos cônjuges abandona por mais de 2 anos e quem fica lá fica morando com exclusividade, ok? Então, são essas as modalidades. Vamos falar então agora de cada uma delas? Vamos lá? Então, extraordinária. A extraordinária é a do 1238 do Código Civil. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título justo, né, justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Veja que é a modalidade de uso capião que menos se exige documento, mas que se exige também um maior tempo. E quais as principais características dessa modalidade de uso capião? A posse por 15 anos, sem oposição de quem quer que seja e com a intenção de ser dono, né? A gente fala que é o animus domini, né? É a intenção de ser dono, é o comportamento ali do cidadão de ser o dono do imóvel, tá bom? E nós temos também no parágrafo único do artigo 1238 uma modalidade de uso capião extraordinária com prazo reduzido, que é onde, por 10 anos, o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Tá? Então, se ele tiver a posse nesse caso seria por 10 anos, sem oposição, intenção de ser dono, estabelecido sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, ele pode sim pleitear
a uso capião extraordinária com o prazo reduzido nos termos do parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil. Beleza? Então vamos lá. Coisa muito importante. São características para todas as modalidades do uso capião. Então você já viu a extraordinária, mas para todas as outras serve essa regra aqui. Um tempo determinado de posse, então cada uma delas vai ter um tempo determinado para essa posse. A inexistência de oposição, ou seja, o proprietário não está lá pleiteando uma reintegração de posse, uma emissão na posse, ou uma outra pessoa também está querendo a posse do mesmo imóvel. Tá? E a intenção de ser dono, aquele comportamento habitual e reiterado de quem é dono. Quem vai lá, constrói o muro, põe o portão, cuida do imóvel, né? Se ele mora no imóvel, ele pode ter uma extraordinária com prazo reduzido. Se ele não mora no imóvel, mas ele aluga, então pode ter os 15 anos. Então é sempre um conjunto de situações que vai permitir estabelecermos qual será a modalidade adequada para o seu caso concreto. Daí a importância de você, advogado, entender isso em cada uma das suas... entender a uso capião, entender tudo isso em cada uma das suas modalidades, tá? E no final eu vou explicar o porquê que isso é tudo importante. Vamos para a ordinária do artigo 1242. Adquire-lhe também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Quais as principais características dessa modalidade? A posse por 10 anos, então nós temos aí já uma redução com relação à extraordinária. Com justo título e boa-fé. Essa é uma questão que a gente tem que tomar cuidado, tá? Justo título e boa-fé, para alguns doutrinadores aí, são documentos muito mais robustos, né? Há quem diga que é uma escritura, o justo título seria uma escritura pública, mas com algum impedimento da entrada no registro de imóveis. Outros entendem que algum contrato ali assinado, enfim. Então, justo título e boa-fé ainda precisa ser analisado cada caso concreto, tá? Então não acha que aquele contratinho que você vai levar lá no cartório vai ser aceito. Vamos lá, vamos analisar sempre cada caso concreto, tá bom? E sobre justo título, eu vou tomar emprestado aqui um ensinamento do professor Leonardo Brandelli, aqui citando a obra, claro. Segundo Leonardo Brandelli, o justo título é o instrumento hábil para transmitir o domínio ou outro direito real passível de ser usucapido e que esteja formalmente em ordem, isto é, que esteja intrinsecamente apto a transmitir o direito real pretendido, embora padeça de um vício extrínseco, tais como a escritura de compra e venda, a escritura de permuta, a carta de arrematação, a carta de adjudicação, o compromisso de compra e venda quitado, etc. Eu entendo que outros documentos possam ser, sim, admitidos, alguns doutrinadores aí ensinam dessa forma também, tá? Mas sempre trabalhando ali com a possibilidade de que o registrador possa seguir a linha do registrador, também grande registrador, um jurista de primeira linha, que a gente conhece, o professor Leonardo Brandelli, que é registrador de imóveis aqui em Jundiaí, que sempre escreveu muito bem sobre a matéria, inclusive sobre a ata notarial, que é um assunto que a gente vai falar bastante aqui, agora falando de uso capião, tá bom? Agradeço aqui, se um dia esse vídeo chegar ao professor Leonardo Brandelli, de poder utilizar aqui um trecho da sua obra nesse meu pequeno vídeo aqui. Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos partir agora para uso capião especial urbana. Essa é muito importante, porque eu acho que essa é a que mais pode acontecer no dia a dia. A extraordinária, né? A ordinária ela é um pouco excludente. Se você tem mais de 15 anos, você não tem outros elementos, então você pode partir para a extraordinária. Mas olha que interessante como que é o uso capião especial urbana, do artigo 1240 do Código Civil. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Quais as principais características aqui? O tempo de 5 anos, olha, o tempo já diminuiu bastante. 5 anos parece que foi ontem, gente. Parece que foi ontem. Há 5 anos nós estávamos passando aquela tragédia da pandemia e não parece que foi ontem? Então, são 5 anos já. O imóvel urbano, né? Tem que estar localizado na área urbana ali do município, tá bom? Não esqueça, o imóvel tem que ser urbano. De até 250 metros quadrados é a área do terreno, tá? Porque às vezes você constrói ali um sobradinho, tá? Às vezes tem até mais de 250 metros de área construída, mas a gente está falando aqui de área de terreno, tá bom? A pessoa utilizar como sua moradia ou de sua família, tá? Então, o imóvel está alugado, não vai dar para fazer pela especial urbana. E você tem que morar lá, no imóvel, tá? Você e sua família. E desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, você vai adquirir a propriedade desse imóvel, tá bom? Então, vamos partir agora para uso capião especial rural, aquela do artigo 1239 do Código Civil. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Veja, ela é bem parecida com a urbana, aí, mas muda com relação à área do imóvel e a situação do imóvel. Tem que ser rural e não urbano. Vamos ver aqui as principais características da uso capião especial rural. Vamos lá. A posse por 5 anos, veja, uma posse de pouco tempo também. Zona rural e não superior a 50 hectares. Então, a área de 50 hectares que é tida como uma pequena propriedade rural, mas que é um baita imóvel também. 50 hectares é um imóvel bastante grande, né? Para a gente aqui da área urbana, né, 50 hectares é bastante coisa. Tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família e tendo nela sua moradia. Então tem mais 2 requisitos aqui. A pessoa tem que morar ali no imóvel e exercer atividade rural produtiva, né? Tornando-a produtiva. Você vai tornar a terra produtiva. Então você vai plantar, você vai criar gado, né? Você vai torná-la produtiva, né? Então está aqui mais um requisito da uso capião especial rural, né? E também não ser proprietário de outro imóvel, tá bom? Não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, tá? Você não tem imóvel, mas você pode adquirir esse imóvel por uso capião, tá? E vamos para uma última modalidade de uso capião, que essa é tem muita característica e eu acho particularmente muito difícil a gente conseguir operacionalizar um procedimento desse dentro do tabelionato de notas, e eu vou explicar por quê. Eu acho difícil, não impossível, mas vamos lá. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Veja, 2 anos, mas tem um monte de requisito para cumprir. Vamos lá? Principais características, 2 anos. Prazo resumidíssimo, muito pouco tempo mesmo, 2 anos. Posse direta com exclusividade. O que ele quer dizer aqui, posse direta com exclusividade? O que eu entendo aqui? Vocês vão ver mais para frente, que é no caso de abandono do lar do cônjuge. Então eu acho que essa posse com exclusividade aí, quer dizer da pessoa não constituir uma nova relação e a pessoa morar lá, um novo namorado, um novo companheiro, enfim. A limitação do tamanho do imóvel, de até 250 metros quadrados, desde que utilize para sua moradia ou de sua família, e não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E olha só, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Então aqui eu tenho 2 requisitos. Primeiro,
cuja propriedade divida com esse cônjuge, ou seja, o imóvel é dele, eles são proprietários do imóvel, tabulares, porque o proprietário é o dono do imóvel, é aquele que consta no cartório de registro de imóveis. Então não cabe o usucapião familiar se a pessoa não tem um imóvel registrado no nome do casal. É o primeiro pressuposto aqui, perfeito? E essa propriedade ela divida com esse cônjuge que abandonou o lar, aquele que foi embora e que nunca mais voltou, né? É o cidadão que foi comprar cigarro, tá? Então precisamos de toda essa combinação de fatores para que possa ser transmitida a propriedade. Aí seria a propriedade da metade, porque se eu estou falando de alguém que divide a propriedade com o cônjuge, pode adquirir a propriedade integral, o domínio integral, estou falando então dessa outra metade, que não é dela. Ela pode adquirir essa propriedade, o cônjuge que teve o lar abandonado pelo outro cônjuge, pode adquirir a propriedade? Pode, desde que já seja dono e que o ex-companheiro abandonou o lar. Agora, como que se comprova tudo isso numa ata notarial da lavra do tabelião de notas? Tá? Então eu posso, o tempo é fácil comprovar, a propriedade mais fácil ainda, uma matrícula do cartório de registro de imóveis, né? Que a posse foi mantida com exclusividade, isso eu posso por testemunhas. Agora, o abandono do lar, não é só pelo fato de que uma pessoa não está no lugar que eu vou ter condições, como tabelião, que o tabelião de notas vai ter condições de dizer, olha, isso foi um abandono, né? A pessoa simplesmente pode sentar ali com a sua companheira e falar, olha, o nosso relacionamento não está dando certo, eu vou embora, eu vou morar em outro lugar, você fica aqui com as crianças, né? Ah, mas ele não tem vindo ver as crianças, né? Enfim, são questões que eu não vejo, e não tem mesmo, na minha opinião, condições do tabelião se adentrar. Para uma usucapião familiar ser processada pelo registrador de imóveis e acompanhada com a ata do tabelião, eu entendo que não há outra forma. Nós temos que ter uma sentença declaratória transitada em julgado, que vem da vara de família, em razão da matéria, de que o cidadão ou a cidadã abandonou o lar. Então, se não houver essa decisão na vara da família, com trânsito em julgado, de que o cidadão abandonou o lar, não há como promover a usucapião, porque é um requisito dessa modalidade, é um requisito da modalidade familiar. Dito isso, finalizando aqui, o vídeo ficou um pouco longo, é importante que a gente entenda, principalmente os advogados e alguns cartorários, o quê? Que a usucapião, como que ela começa? Né? Ela começa com alguém que estabeleceu ali uma moradia no imóvel, exerceu a posse do imóvel, como sua, cuidou do imóvel, e o tempo foi passando. E conforme o tempo foi passando, ela foi passando sobre essas possibilidades aí de obter o usucapião, até que fez 15 anos, né? Ninguém se opôs, ela não tem um documento, ela não tem um contrato, só tem ali os carnezinhos do IPTU, aqueles carnezinhos antigos do MAP, da Casas Bahia, que chegava pelo correio, que comprova que ela mora lá há tanto tempo, conta de luz antiga, enfim, ela tem isso. Então ela consegue sim obter a propriedade imobiliária por via da usucapião. Mas tudo isso tem que ser provado, tem que ser comprovado. Não basta meras alegações. Não basta meras cópias de documentos. Então, eu tenho uma cópia aqui do carnê, do mapping aqui, que a minha cliente comprou essa TV Telefunken em 1988 e a televisão foi entregue aqui. Eu tenho a cópia do documento. Perfeito, já a cópia, ela com endereço, tudo já é um elemento bastante forte, tá bom? Mas quem tem o original de um documento, por exemplo, de um carnê, a prova é muito mais robusta. E outra, aquela prova tem que estar autenticada. Se ela não for autenticada, ela é um mero papel que induz crermos que aquilo sirva como prova. Tá? Outra forma também de se comprovar todos esses elementos, essas características, ela pode ser obtida na diligência que é feita no imóvel. É muito importante, por isso que eu acho correto que se faça a diligência do imóvel. Né? E para fazer a diligência do imóvel, a gente precisa de duas coisas. Primeiro,
que haja um alinhamento ali entre o advogado e o escrevente de cartório que vai fazer, né? E o próprio possuidor do imóvel, porque ele que conhece os vizinhos. Então, não tem ninguém melhor para dizer que eu moro na minha casa do que os meus vizinhos, que olham lá eu chegando, carro, eu saindo, eu sentado ali na calçada, enquanto uma criança brinca de bicicleta, enquanto nossos filhos são amigos ali. Então, ninguém melhor que essas pessoas para serem testemunhas. Né? Testemunhas de quê? De que a pessoa mora no imóvel. Né? Então, é muito importante para o advogado e para o pretenso proprietário de imóvel pela uso capião, que trabalhe esse lado, converse com seus vizinhos, explique que você precisa regularizar o imóvel, que é um testemunho só para dizer que mora lá, que a pessoa não vai ser testemunha, mas vai ser chamada na delegacia. Mas o que é isso? As pessoas têm medo hoje de ser testemunha, inclusive pelo que a gente vê por aí, né? E é melhor não comentar, que não tem nada a ver com a minha área de atuação. Mas a testemunha, ela presta um serviço muito importante para o trabalho do tabelião, para o trabalho do registrador imobiliário, do advogado. Não tem nada de justiça envolvido, não tem nada de intimação. Né? Importante só que ela diga a verdade. Olha, eu conheço a dona Maria, que ela mora aqui há 20 anos, quando ela mudou para cá. Né? Inclusive nossos filhos cresceram brincando juntos, estudando juntos. São esses testemunhos. É esse conjunto de provas que tem que ser produzido. A ata notarial, para uso capião, ela não é uma ata notarial clássica, como essas atas que nós estamos acostumados. Como essa ata de olhar o celular ali, verificar uma conversa e atestar. Não, ela tem uma característica um pouco investigativa, um pouco do tabelião. Eu não estou convencido, eu quero conversar mais com um vizinho. Esse documento aqui, tá bom, eu vou aceitar, mas eu preciso de mais, eu preciso dar um documento porque eu vou declarar, tabelião. O tabelião ele vai declarar, ele vai atestar a posse. E ele vai atestar algo que ele não acompanhou no tempo. Veja, é muito mais fácil para o tabelião de notas pegar um celular ali, fazer uma ata notarial de uma conversa de WhatsApp, com o aparelho está ali na frente dele. Olha, o aparelho do seu Zé está aqui, do seu José está aqui essa conversa originada no número de telefone tal. Eu vou transcrever aqui o ocorrido, vou fazer o ato e vou entregar para o seu José, e ele vai lá fazer uso da maneira que ele entender que é necessário para isso que ele vai ao cartório. Agora, o tabelião atestar uma posse que ela se construiu no tempo, 10, 15, 20 anos, que ele não viu, que ele não estava lá, então ele vai ter que buscar as provas. Né? Ele vai ter que buscar, ele vai investigar, ele vai ter que saber realmente se essa posse existiu. Então, o que eu recomendo? Que o advogado, junto com o teu cliente, faça um trabalho bastante importante nesse sentido, de conversar com os vizinhos, conversar com as pessoas que conhecem, ver aquele comerciante da frente ali, que sempre comprou pão ali, né? Uma boa testemunha também, para comprovar inclusive o animus domini, é o pedreiro que foi lá e fez uma reforma, que construiu um muro, que instalou o portão, né? O eletricista que foi lá e fez toda a instalação elétrica da casa, porque ela fez a teu pedido, a pedido do uso capiente. E quem é que contrata um eletricista para fazer toda a reforma, toda a troca de fio, toda a troca de fiação? É o proprietário do imóvel, ou pelo menos quem se comporta como proprietário do imóvel. Tá? Então, todos esses requisitos, todas essas informações, elas têm que ser comprovadas, mas de maneira robusta, de maneira objetiva. E é o que a ata notarial faz. A intenção da ata notarial é constituir essas provas, tá? Para encaixar ali a modalidade, a falta de oposição, para depois esse documento, junto com o requerimento feito pelo advogado, com os requisitos do artigo 319 do CPC, ou seja, os requisitos da petição inicial, é endereçado ao cartório de registro de imóveis, que lá vai verificar outras questões, as citações, enfim. Aí o processo corre, é muito mais rápido se a gente tomar cuidado, se a gente prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Meu nome é Ismael Rocha Negri, eu sou pós-graduado em Direito Notarial e Registral, especialista em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista da Magistratura do Estado de São Paulo. Eu fui auxiliar, office boy, escrevente e tabelião substituto em grandes cartórios de São Paulo, e estou aqui para dividir com você um pouco do meu conhecimento adquirido nesses 33 anos em cartório aqui em São Paulo.
Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.